de família, não ser restrito à sua área criminal. Você pode ter você consegue estar fazendo a perícia psicológica. Então, vamos falar um pouquinho sobre a perícia, né, Jaque? O que você pode dizer? O que é perícia? Conta pra gente. Bom, perícia é um termo muito amplo, né? Porque perícia, ela envolve vários tipos de perícia. Então, a gente pode falar da perícia criminal, que é feita por funcionários públicos, são pessoas que trabalham no Instituto de Criminalística, e um local de crime, por exemplo, não teria nem como um perito judicial fazer, porque é algo que acontece e tem que ser rápido. E na perícia judicial não, são casos cíveis, em que há a possibilidade de se nomear um perito para ser feita a perícia, e no caso da perícia judicial, ela é pouco conhecida, e é a atuação na vara civil, e trabalhista e assistência técnica. E o que acontece? Tem muita gente que confunde, né? Quando você fala perícia, já pensa logo a perícia que mais acontece, a perícia que mais... todo mundo acha que é a perícia criminal, porque é a mais famosa, é a que aparece mais em filmes, mas a perícia judicial ela também existe, é uma área rentável, é uma área que tem muitos casos também, só que ela não aparece tanto, não tem tanta informação sobre. Tanta visibilidade, acho, né? Não tem tanto. Também é de suma importância. As pessoas Sim, e as pessoas confundem muito. Então, quando aparece perícia, não se restringe muito a perícia judicial da criminal. Se coloca tudo como perícia, então o pessoal acha que tudo que é perícia é a perícia criminal. Mas a perícia judicial, ela ocorre em âmbito civil, trabalhista, e o perito judicial, ele é nomeado pelo juiz. O juiz, ele nomeia o perito judicial para fazer aquela perícia. O perito judicial, ele, diferentemente do perito criminal, o perito judicial, ele está perito. O perito criminal, ele é oficial, ele é perito, porque ele está investido naquele cargo pelo Estado. Já o perito judicial não, é por nomeação. Então, você é perito conforme você é nomeado pelo juiz, você está perito. Então, quando acaba aquela perícia, você não tem mais as atribuições, você não tem como ter aquele poder de perito, porque você não é, você está por causa da nomeação. Então, nos processos, o que acontece? Petição inicial, contestação, réplica. Aí chega um ponto que o juiz fala assim, tudo bem, vocês alegaram uma coisa, alegaram outra, e agora? Quem é que tem direito? Então aí que vem a prova. E as provas podem ser testemunhal, documentos e perícia. E na perícia entra a perícia judicial, que é esse tipo de prova. Pode ser, por exemplo, uma avaliação imobiliária, pode ser uma perícia... Eu vou chegar aí, Fabi. Pode ser uma perícia, por exemplo, num imóvel, para saber se uma infiltração, de que apartamento que vem. Pode ser uma perícia fiscal, por exemplo. Tem até advogados que fazem perícia fiscal. Então, tem vários tipos de perícia judicial, algumas pessoas chamam de perícia civil, e esse é o tipo de perícia que a gente chama de perícia judicial. A assistência técnica, ela é diferente. O que acontece? Quando você tem a perícia criminal ou a perícia judicial, nessas duas perícias, a parte pode ser assistida pelo assistente técnico. O assistente técnico, ele seria o perito da parte. É aquela pessoa que está atribuída para explicar para a parte sobre a perícia, para acompanhar a perícia para a parte. Para contar a perícia, né? Se for necessário, sim. Se não for necessário, eu acho melhor não contestar, porque aí você acaba fazendo uma coisa errada. Mas, assim, tem muitos que fazem isso, realmente. Tem até alguns muito famosos que impugnam perícias sem haver necessidade. E isso é vergonhoso para a nossa profissão. Né? Você vai ter pessoas que faltam ética independente da profissão. Mas Exatamente. Que o papel do assistente técnico também é olhar a perícia com esses olhos de escanear e ver se essa perícia está feita corretamente. Porque assim como você é uma excelente perita, a gente tem profissionais que
né, nem sempre fazem às vezes perícia. E aí o assistente técnico entra para falar, não, opa, pera, essa perícia não está bem feita. Onde você tirou isso? Entra no ramo da psicologia, né? Um assistente técnico, ele pode questionar o perito porque ele usou o teste A e não o teste B. Porque o teste A se enquadra naquela questão pericial que você está fazendo. Sim. Por que você usou esse teste psicológico que não tem nada a ver? A parte do assistente técnico também está aí para cuidar, né, da parte. E essa questão de usar um teste ou não, e outro, pode mudar, acho que completamente o resultado do exame, né? Completamente. Então, também essa questão da metodologia, o assistente técnico, ele tá ali para assegurar, né? Ele não tá só para contestar, ele tá ali para acompanhar, porque com o acompanhamento você tem uma visão total da perícia. Então, aquele assistente técnico que acompanhou a perícia, ele vai poder falar alguma coisa. A não ser, porque tem alguns peritos, tem alguns assistentes que eles chegam só para impugnar a perícia. E aí ele não acompanhou, ele não foi em diligência, ele não fez nada. E como que ele pode se manifestar quanto ao laudo se ele não estava lá, ele não acompanhou a perícia? Já aconteceu isso comigo. E aí, uma coisa muito interessante é que na área da psicologia, o assistente técnico ele não pode estar presente enquanto o perito faz a questão dos testes. Por uma questão psicológica mesmo, porque quando você aplica um teste de personalidade, qualquer teste que seja, quanto menos estímulo você tiver, melhor é para a produção da resposta. Então, você ter, tipo, o perito e um assistente técnico de uma parte, o assistente técnico da outra parte, olhando a produção, isso pode prejudicar. Então, a psicologia da área tem regras bem específicas em relação à perícia e à assistência técnica. Então, isso é bem legal, a diferenciação. Porque eu estou fazendo perícia, o assistente técnico não pode acompanhar. Não pode. O Código Federal, né, o Conselho Federal de Psicologia não permite. Sim, eu não sabia disso não, da psicologia, porque no meu caso, a minha perícia, a gente faz o acompanhamento. Então, por exemplo, precisa ir num lugar, ter acesso a um documento, eu vou estar junto, eu vou acompanhar essa perícia. Já no caso da psicologia, não pode acompanhar. Como é que é? É gravado ou... Não, só consta o teste. Você tem acesso, o assistente técnico vai ter acesso às respostas do teste. E pelas respostas do teste, o assistente técnico vai ver que ele foi adequado, o perito corrigiu errado, ou não, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas é porque a gente não pode, né? A psicologia é muito protetiva nesse sentido. Então, você não pode, por exemplo, gravar uma perícia. Você não pode gravar a execução de um teste, porque daí entra numa ética muito específica da profissão. E aí você não pode ferir essa ética. Tem o sigilo, né, também. Sigilo, E aí, também, o assistente técnico, isso é meio óbvio para todas as profissões, mas é sempre importante falar, o assistente técnico tem que ser psicólogo, porque só um psicólogo pode abrir para outro psicólogo esse tipo de sigilo, né? Porque a gente não pode explicar para quem não é psicólogo sobre testes, então tem toda essa normativa que se estende para a área de perícia também. Então, é bem específico, existe uma legislação específica, que é a 08 de 2010, a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que versa sobre o papel do psicólogo, perito e assistente técnico. É bem, e não só isso, né, Rafa? Eu acho que todas as profissões, o assistente técnico, ele tem que ser da área, porque não adianta nada a pessoa não ser da área, chegar lá e querer falar alguma coisa. Como é que você vai falar alguma coisa se você não é da área? Claro. Então, a perícia, ela tem várias áreas, então é muito ampla. Tem perícias que às vezes eu não sabia há pouco tempo atrás que existia perícia em marketing. Não, eu acabei de descobrir. Eu fiz uma entrevista com um perito em administração e ele falou que os formados em administração podem fazer perícia em marketing. E aí eu questionei, né, perícia em marketing, mas por quê? Propagandas abusivas. E é justamente o psicólogo também acompanha, porque tem a questão psicológica daquela propaganda influenciar. Então, assim, é uma loucura, é muita coisa, são muitas áreas. Então, a perícia, ela é uma profissão com várias áreas. Ela é muito ampla. Então, por exemplo,
tem o local de crime, que é o mais conhecido, que mais aparece em filmes, mas tem outras perícias que a gente desconhece, marcas e patentes. Eu nem sabia também que existia, fui descobrir há alguns anos. Então, tem algumas perícias que a gente desconhece e vai conhecendo profissionais daquela área, e nisso a gente vai abrindo a cabeça. E eu sou apaixonada por isso. E conta um pouquinho, Jaque, da área que você atua como perita. Eu atuo na documentoscopia e grafoscopia. O que acontece? A grafoscopia, ela é uma área da documentoscopia. Alguns doutrinadores entendem como sendo áreas distintas pelo tamanho da disciplina, né? Porque a documentoscopia, ela é ampla e a grafo também é ampla. Apesar de estar dentro da documentoscopia, ela é muito ampla, porque é muito estudo. Cada alógrafo tem várias características. A perícia em grafoscopia, ela é muito completa, porque você vai ter que falar ali sobre várias características, a importância daquela característica, sobrepesar. Então, a documentoscopia, mas elas andam unidas, né? Porque a documentoscopia, você vai assinar onde? Um documento. Então, as duas andam juntas, e eu estou atuando desde 2013. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, como que a perícia entrou na minha vida. Foi o seguinte, tudo começou, eu estava cursando Direito, e o meu foco, do meio da faculdade para o final, eu estava pensando na magistratura. Apesar de dar um arrepio na espinha, né, porque a magistratura é algo muito difícil, né, todo mundo fala, conheço pessoas que estudaram anos e nunca conseguiram passar. Então, eu pensava nisso, estava amadurecendo a ideia para a magistratura, porque eu queria trazer justiça. Isso que eu queria poder fazer pelo mundo. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai. O meu pai, ele já fazia perícia documental, então ele falava assim, Jaque, faz esse laudo aqui para mim. Tal, tal, tal. Me passava, eu ia lá e montava o laudo para ele, colocava as imagens, tratava as imagens, deixava tudo bonitinho e fazia para ele, um pouco antes de eu terminar a faculdade. Depois, quando eu terminei a faculdade, eu falei, pai, eu acho que eu vou estudar para concurso. Ele falou, não, tudo bem, já que você pode até estudar para concurso, mas eu não vou pagar cursinho, eu não vou te bancar. Então, se você quiser, você trabalha e se banca, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Eu me inscrevi no tribunal e comecei a trabalhar. Então, assim, eu me inscrevi começo do ano, março, fevereiro, bem no começo do ano, eu me inscrevi. E depois de um tempinho, 5 meses, eu tive minha primeira nomeação. E aí eu comecei a ver perícia de uma maneira diferente, porque quando eu trabalhava com o meu pai, eu fazia os laudos dele. Então, laudo, pareceres, eu fazia para ele. E eu não via o resultado. E depois que eu comecei a trabalhar com perícia judicial, eu comecei a ver o resultado daquilo. Então, eu estava nomeada nos autos, e muitas vezes eu via a decisão, a sentença. E um caso que me marcou muito, que foi um dos meus primeiros casos, foi numa vara de família também, Rafa. Foi o seguinte, foi uma mãe que ela impugnou, alegou a falsidade de um recibo de pagamento de pensão. Olha só a safadeza, né? Ela alegou isso, né? E ela alegou que era falso e foi entregue o recibo, né? O pai entregou o recibo e na coleta ela falou assim, doutora, a letra tá muito parecida, mas eu não lembro de ter assinado isso. E não tinha nada escrito, se foi com dinheiro, se foi transferência, como que foi feito aquele pagamento. Era um recibo simples. E aí eu comecei a analisar. Aí eu comecei a ver algumas divergências. E quando eu concluí o laudo, eu vi que a assinatura era falsa mesmo, não era daquela mãe. E aí esse pai teve que pagar essa pensão. Então, você imagina uma mãe que não recebeu uma pensão, que tem o resultado ali para que o direito dela, ela não tinha certeza. Ela falou assim, doutora, tá muito parecida. Uhum. E realmente ela poderia, vamos supor, se ela fosse casada com ele, poderia ter assinado alguma coisa e depois ele ter montado. Então, a gente não deve trabalhar só
com a falsidade de assinatura, mas a questão documental, por isso que ambos andam juntos. Então, eu concluí pela falsidade, essa mãe recebeu a pensão. Então, foi um caso que... Porque quando envolve mãe, a gente pensa um pouco como seria se fosse comigo, né? Então, quando eu olhei esse caso, eu fiquei muito, muito feliz de ver o resultado. E, pelo menos, a justiça foi feita. Esse foi o primeiro caso que eu consegui ver que o meu laudo, a minha perícia, auxiliou uma pessoa que estava sendo injustiçada. Então, isso para mim foi algo fabuloso. E foi aí que eu comecei a me apaixonar. Foi em 2013 que eu comecei a me apaixonar pela perícia e segui, continuei e estou até hoje. Está até hoje nessa área e gosta muito Sim. da área, né? Sim, estou apaixonada. E para você, que é como a grafoscopia é usada na perícia judicial, assim como na perícia criminal. Deixa eu ver aqui. Como a grafoscopia é usada na perícia judicial, assim como na criminal. O que acontece, Fabi? Na perícia judicial, geralmente estão contratos, a gente tem mais questões de contratos, questões cíveis. No criminal, tem outras demandas. Por exemplo, carta de suicídio, tem cartas anônimas. Também pode ter os mesmos documentos semelhantes da perícia civil, mas tem outros casos que, por exemplo, carta de suicídio, uma carta que esteja no local de crime. Então, o que acontece? Quando se faz uma perícia, por exemplo, no local de crime e tem um documento, uma carta, um documento escrito, esse documento escrito, ele é mandado para a área de documentoscopia. Então, o perito ele faz o local e ele pega certas perícias que são específicas, por exemplo, documentoscopia, e envia para a área de documentoscopia. E aí tem os laudos anexos, que são esses laudos de áreas específicas que vão complementar o local de crime. Então, é assim que acontece. A perícia criminal, ela não é tão aberta quanto a perícia judicial, né? Eu acho que é disso que ela está falando, por exemplo, para acompanhar como assistente técnico. É isso. Então, o que acontece? Na perícia criminal, eu já tive casos em que o o assistente técnico conseguiu acompanhar a perícia criminal. Em outros casos, o instituto já faz a perícia e aí você pode fazer os quesitos, você pode impugnar a perícia, mas não se acompanha. Então, teve um caso até, o meu pai acompanhou uma perícia na Justiça Federal. Ele foi até lá acompanhar uma coleta de assinaturas. Então, houve a possibilidade de ele acompanhar essa perícia, sendo assistente técnico, uma perícia criminal feita na Justiça Federal. Eu já fiz uma perícia na Justiça Federal, mas não acompanhei. Então, chegou ali, eu fiz os quesitos e depois eu vi o resultado da perícia, mas não consegui acompanhar. Mas tem alguns casos que se marca a perícia, se pode levar o assistente, mas foi bem cada um tem um procedimento. De lembrar que ao assistente técnico, além do que a gente falou, também cabe ajudar na formulação dos quesitos, né? Sim. Então, o assistente técnico, o trabalho dele também é fazer quesitos voltados. Por isso que é interessante o assistente técnico ser da área do perito, né? Porque aí você consegue fazer... Eu acho que é preciso, acho que é obrigatório, Rafa. Eu acho que deve ser obrigatório, né? Como eu disse, na psicologia eu sei que é. Aí nas outras profissões eu já não posso afirmar, né? Mas assim, para você poder também, gostei do nosso convidado especial aqui, você tem que ter esse know-how, né? Você tem que saber o que você está perguntando para você também poder fazer um quesito que tem anexo, né? Porque às vezes a gente recebe quesitos que não são feitos por técnicos, eles são feitos por advogados e são quesitos para psicologia feitos por advogados que às vezes não são respondíveis, né? Então é bem... O papel do assistente técnico aí também é interessante. É você ter uma pessoa que saiba como perguntar, como chegar naquilo, né? Exatamente. É estratégia também, Rafa. O que acontece? Por exemplo, tudo bem, eu sou perita judicial. Você não precisa se atentar
ao que você vai fazer ali, a verdade, pronto. Mas quando você está como assistente técnico, você tem que verificar as perguntas que você vai fazer. Porque o que acontece? Quando você está como perito judicial, imparcialidade, ponto. Quando você está como assistente técnico, você tem quesitos que você pode ferrar o seu cliente. Exatamente. Então, muito cuidado. Sim, teve uma advogada que ela fez o seguinte quesito. Ela tinha uma procuração falsa num cartório, e tinha sido assinada. 2 pessoas, supostamente, tinham assinado o documento. E a advogada perguntou se as 2 assinaturas eram da mesma pessoa. Aí, se você responde que aquele grafismo os 2 grafismos é de uma única pessoa, o que você vai responder ali? O cartório, era uma procuração, o cartório está envolvido, porque como que uma pessoa assina 2 vezes e o cartório não vê? Percebe, né? E a própria advogada do cartório fez essa pergunta, ou seja, se eu respondi, né, o correto, e o problema dela que fez essa pergunta. Eu não tenho culpa. Então aí a outra parte pode falar, pode questionar, tudo bem, a perita respondeu aqui que foram feitas pelo mesmo punho. E aí, cartório, como é que você faz uma procuração assinada por 2 pessoas iguais? Me responde, cartório. Aí ela puxou a responsabilidade ali pro cartório. Então, muito cuidado. Às vezes às vezes o advogado faz o quesito, ele não imagina a consequência que esse quesito pode ter. O perito judicial, ele tá ali para responder, entendeu? Então, ele tá ali imparcial e ele não tem que ter estratégia. A perícia judicial, ela não tem que ter estratégia. Já a assistência tem que ter estratégia. Exato. Então, é essa diferenciação. Porque você pode ferrar o seu cliente se você não tiver. É verdade. E você está sendo contratado ali. Não é uma questão que você vai estar sendo ruim, que você vai estar sendo parcial. Você pode até fazer um quesito, só que você não vai ferrar o seu cliente. Você faz o quesito para ser respondido. E também, se seu cliente estiver errado, paciência. Aí você fez o que você poderia por ele, mas você não ferrou o cliente, mas também você não vai defender cegamente o cliente se ele estiver errado. Ética, né? Não é você alterar alguma coisa. Exatamente. Você ir na contramão, você impugnar uma perícia sem base só para tentar provar alguma coisa. Apesar do técnico ser parcial, ele tem que ser ético, né? Então, é muito importante. Já que tem outra pergunta aqui de como dar os primeiros passos nessa profissão. Por onde começar? Bom, nessa profissão de perícia. Na profissão de perito judicial, então, a primeira coisa é você ter... O que acontece? O perito judicial e o assistente técnico, ele transita em 2 mundos. A parte técnica e a parte judicial. Então, o perito judicial e o assistente técnico, ele tem que entender tanto da parte técnica dele. Então, se você tem uma técnica ou uma ciência, você tem que estudar aquilo, você tem que ser bom naquilo. E você tem que ser bom também na parte judicial, se você quer seguir para a perícia judicial. Então, você tem que ter essas 2 partes muito boas para que você possa ser perito judicial. Às vezes você é um bom engenheiro, mas você não entende nada de justiça. E aí, como é que você vai fazer uma perícia se você não sabe escrever bem, se você não sabe ler os autos, se você não sabe entender um processo? Né? Sim. Então, qual é o curso de perícia? Bom, Carol, eu fiz estágio. A primeira coisa que eu fiz foi o estágio com meu pai, que ele já fazia. Então, depois eu fiz um outro curso, junto com a PGESP, e depois eu fiz pós-graduação, que foi a especialização que eu fiz, que eu achei que mais me deu base. A pós-graduação, ela te dá um outro nível na perícia, porque você fica com uma visão muito mais ampla, você entende muito mais coisas, você tem muito mais... Eu fiz o TCC nessa área, então eu acho que a pós-graduação, cursos bons na área, então, no caso, eu faço seminário, congresso sempre está estudando, sempre está lendo. Atualização constante, né, Jaque? Sim. Importante, né? Sempre atualizado. Sim. Perguntaram aqui se enfermeiros podem ser peritos criminais ou é necessário se especializar. Pode. Bom. Enfermeiro pode, né? Por concurso. Daí você tem que passar no concurso para você se tornar um perito criminal específico na sua área. Não é necessariamente, não é precisa de especialização para você.
No caso do enfermeiro, tem uma aluna minha, que ela fez o curso de pós-graduação, e eu fiz em perícia criminal, Margarete. E tem uma aluna minha, do curso de perícia criminal também, que ela é enfermeira, e ela falou o seguinte, que tem a perícia em enfermagem, que ela está dentro do IC, que são pessoas que recebem, por exemplo, vítimas de estupro. Então, esses enfermeiros, eles fazem toda essa recepção, fazem os atendimentos, e tem a assistência técnica em enfermagem, que vai cuidar desses procedimentos. E eu fiquei de marcar uma entrevista com ela, vou até convidar novamente para a gente, porque eu não sou dessa área, então eu não conheço muito. Mas eu vou ver se eu marco uma entrevista com ela, porque é bom para o crescimento de todos a gente colocar uma entrevista dessa no Periciando. Eu vou falar com ela. E eu lembro que eu já vi perícia em enfermagem da área trabalhista. Não conheço. Na questão de auxílio de doenças, né? Às vezes, para você provar que aquela doença é decorrente de trabalho, para você conseguir, né, pelo INSS, aí eu já vi perícia de enfermagem nessa área da questão do trabalho. Eu não conheço muito da perícia em enfermagem, porque como não é minha área, mas eu já ouvi falar algumas coisas também nessa questão de atendimento. Então, eu queria até marcar com ela, vou ver se eu marco lá para o Periciando, para que ela dê uma entrevista e explique um pouco sobre a perícia em enfermagem, que tem muita gente na área de enfermagem querendo se especializar em perícia. Eu vi que é um ramo lá em cima sobre quais cursos podem atuar como perito. Todos, né? Tem, assim, é muito vasto essa questão. Agora está tendo muita questão de perícia digital. Então, o pessoal da parte de informática, né? Porque é um novo, hoje você tem muito cybercrime também, né? Então, a parte digital você tem perícia médica, você tem perícia psiquiátrica, perícia psicológica, perícia contábil, perícia em engenharia, o que mais que você lembra? Administração, marketing, agronomia, tem tudo. Tem tudo que vocês podem. Tem biologia, tem várias áreas. Marcas e patentes, tem perícia para advogado, tem perícia fiscal, tem muito tipo de perícia. Então, só que todas vão obedecer o CPC, nos casos cíveis e no caso da trabalhista. O Érico falando ele. Perícia digital, né? Então, que é uma super área nova, né? Essa parte nova já não é tão nova, mas assim, é porque como você está tendo muita mudança no estímulo de cometimento de crime, de cometimento de delito, você também vai ter muito novas áreas para se periciar. Porque o perito nada mais é do que um auxiliar do juiz. Você está ali para produzir um laudo e dar uma prova técnica para o juiz. Se o juiz precisa de uma prova técnica em engenharia, ele vai solicitar um engenheiro. Se ele precisa de uma prova técnica em relação à perícia digital, ele vai solicitar uma pessoa que trabalhe nessa área, né? Sim. O juiz, ele entende muito de direito, ele sabe muito de direito, de justiça. Tem alguns advogados que, quando eu falo que os juízes entendem de justiça, tem alguns advogados que ficam bravos comigo. Mas, sim, ele entende. Ele passou no concurso, ele está lá como juiz, então ele entende, ponto. Aí, a questão é que o juiz não tem a parte técnica. Lógico, se ele fosse saber de tudo, com 100 anos não ia passar na prova. Então, o juiz, quando ele precisa dessa parte técnica, científica, ele nomeia o perito. Então, ele nomeia aquele perito de sua confiança, tem o cadastro do tribunal, atualmente com o novo CPC, tem um cadastro. O TJDFT, antes do CPC, ele já fazia esse cadastro, então não foi algo novo aqui no TJDFT. E esse cadastro, ele fica no tribunal e todas as varas têm os seus cadastros da vara mesmo, né? Os peritos levam os currículos e eles vão escolhendo, vão fazendo rodízio. Tem muitas varas que fazem esse rodízio. Numa perícia nomeiam na outra perícia nomeiam outro, sempre respeitando também a justiça gratuita, né? Para não sobrecarregar um perito ali de justiça gratuita e dar todas as pagas para o outro, né? Sim. Então, as varas costumam cumprir isso aqui no TJ e sempre respeitando o cadastro, porque o cadastro ele tá ali para filtrar, né?
peritos que tenham a qualificação necessária. Então, tem o cadastro das varas. E assim, o juiz vai nomeando esses profissionais. Eu acho bem interessante, já que pincelar... Olha quem entrou! Mercúrio! Oi, professor! Tudo bom? Eu acho muito interessante pincelar um pouco sobre essa questão de justiça gratuita e da justiça não gratuita. Fala um pouquinho pra gente. Gente, o que acontece? Para quem não conhece a perícia, eu falei justiça gratuita e justiça paga, e a pessoa falou, o que é isso? Exatamente. Perícia judicial, você é nomeado pelo juiz. Você está ali, juiz, prova técnica será feita por fulano de tal. Nomeia fulano de tal como perito judicial na área tal para esclarecer o seguinte ponto controvertido. Ou então, responder o quesito tal. Eles colocam muitas vezes na nomeação com prazo para entrega de laudo, no prazo de tanto, apresente os honorários. E o juiz, ele nomeia o perito, só que o que acontece? Quem paga o perito? O perito precisa comer, precisa pagar suas contas. Então, como funciona esse pagamento? Quando o perito é nomeado para fazer uma perícia de justiça paga, quem paga os honorários periciais são as partes. Aí, o juiz pode decidir que a parte autora ou a parte réu, ou ambas as partes dividam os honorários, pague cada uma a sua parcela, mas paguem os honorários. Eles vão depositar judicialmente. Tem alguns peritos que colocam a conta, né? E aí diretamente na conta eles já depositam. Eu não trabalho assim, eu gosto de trabalhar com depósito judicial, porque fica melhor. Eu acho que fica mais claro dessa maneira, fica melhor para as partes, até mesmo a segurança para as partes. Uhum. E na perícia de justiça gratuita, o que acontece? AJG, Assistência Judiciária Gratuita. As pessoas que são hipossuficientes, ou seja, que não têm como se manter, elas não têm como pagar custas judiciais, perícia judicial. Então, o que acontece? O tribunal, no caso aqui do TJDFT, é o tribunal. No caso de São Paulo, me disseram que era a defensoria que paga. Uhum. Então, o tribunal ou a defensoria vai pagar, vai custear esses honorários do perito. É lógico que tribunal e justiça e defensoria, eles vão custear um valor mais baixo, porque eles têm tabela. Então, fica ali restrito à tabela da defensoria, à tabela do tribunal. Então, a justiça gratuita ela vai ser limitada, ela vai ter um valor menor. Então, justiça gratuita é quando o tribunal ou a defensoria pagam a perícia e geralmente vem com um valor um pouquinho mais baixo, para não falar muito mais baixo, do que nós peritos costumamos arbitrar de honorários. Então, a gente pede, por exemplo, valor 3 mil, 4 mil. A justiça gratuita é R$1.000 para baixo. Isso quando não é mais baixo que isso. Mas geralmente a gente faz a média, né? Então, você fez justiça gratuita, você fez justiça paga, no final junta todo o bolo e paga as contas do escritório, né? Mas é aquela coisa, se você não fizer justiça gratuita, os juízes não vão gostar de você, não vão te nomear. Porque é aquela coisa, uma mão lava a outra. Exato. Então você ajuda o juiz e ele te ajuda. É importante você também fazer a justiça gratuita, Sim. No caso de psicologia, porque muitas vezes a justiça... Para aprender. Para aprender. Exatamente isso que eu ia falar agora. Quando você quer começar a pegar casos de justiça gratuita, sim, porque aí você não sente talvez tanta pressão, você não tem, né? Às vezes, sim, justiça gratuita, você fala, não, vou ali, vou fazer. Muitas vezes você não tem ou assistente técnico, não tem a outra, as partes ali não vão ter como ter assistente técnico, então você acaba falando, não, é bom para o aprendizado. E também é bom para você devolver um pouco para a comunidade, é assim que eu penso também, né? Sim. Exatamente o que você falou. Tem umas que você vai ganhar muito, umas que você vai ganhar um pouco menos, mas de qualquer jeito você está fazendo o seu trabalho e tá buscando aí trazer o que a gente quer, que é justiça para as partes, né? Essa perícia que eu te falei, que eu contei a história da mãe, foi justiça gratuita. Mas eu fiquei tão feliz que, olha, não precisava nem pagar nada. Não, que o tribunal não ouça isso, né? Não precisava nem me pagar nada, porque eu fiquei tão feliz com o resultado de poder trazer
a justiça. Então, todos os casos que eu consigo ver, isso me dá uma satisfação muito grande. Então, eu faço o seguinte, na verdade eu não tenho nem muito, assim, não contabilizo. Eu fiz tantas justiças gratuitas, eu fiz tantas justiças pagas. Não, eu faço da seguinte maneira. Pega tudo é trabalho, entendeu? Então eu pego todas as perícias, vou fazendo e no fim, assim, sempre dá para pagar as contas. Então eu faço dessa maneira, geralmente é 50%. Tem muita justiça gratuita, eu pego quase metade ou mais a metade de justiça gratuita. Eu ainda vou fazer essas contas de quanto que eu tô pegando de justiça gratuita. Mas é bastante. É bom para eu saber, né? Para eu ter esses dados, porque realmente eu nunca parei, porque não dá tempo, é muita coisa. Mas eu faço dessa maneira, mais ou menos 50% de justiça gratuita, 50% de paga. E os juízes, eles nomeiam bastante. Quando você entrega um bom trabalho na justiça gratuita, ele vê quem é você. Então, ele te nomeia, porque se você está entregando um bom trabalho, se você está fazendo direitinho, o juiz vai gostar do seu trabalho. É muito importante para ele conhecer o perito. Sim. Então, para mim, isso é importante. Fazer a justiça gratuita, fazer com muito cuidado, sempre com o mesmo zelo. Né? Até porque entregar. As pessoas falam, não, como a justiça é gratuita, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí que você tem uns que pensam. Um bom profissional e um profissional que realmente só quer ganhar dinheiro. Não que Sim. Não quero. Né? Mas manter uma qualidade de trabalho independentemente de onde você esteja. Né? Sim, teve até uma pessoa que me falou assim, não, Jaque, porque eu tava falando, nossa, eu tô com muito trabalho, né, e realmente, assim, e eu gasto muito tempo em cada perícia que eu faço, então, às vezes, gasto mais do que eu coloco ali nos honorários, porque às vezes você precisa de mais tempo, você precisa pensar mais naquele caso, você precisa sentar, olhar aquele caso, pensar quais são as alternativas, quais são as hipóteses, então gasta muito tempo. E eu faço isso, justiça paga e justiça gratuita. E uma pessoa falou assim, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, ai, Jaque, por que você perde tanto tempo com justiça gratuita? Tem não te dá dinheiro, faz um formuláriozinho, entrega lá 3 páginas. Eu falei assim, eu não sei fazer trabalho porco. Então, se você sabe, faz você. A Carol me perguntou aqui se eu tenho alguma planilha, se a gente tem alguma planilha para organizar as perícias. Você tem, Rafa? Eu tenho. A gente tem. Lá no tribunal a gente tem. Eu tenho. Nós somos em 4 psicólogas, 2 analistas judiciárias e as 2 estagiárias de pós-graduação. Então, existe essa planilha de organização para a gente também não se perder, porque quando chega, lá é um pouco diferente, né, dentro do tribunal. Nosso trabalho principal é trabalhar com audiência na vara que eu atuo. Mas quando chega, as perícias têm uma divisão para não sobrecarregar ninguém. Então, sempre divide, existe uma ordem entre uma analista, a outra, e nós, as estagiárias, a gente ajuda uma analista, depois a outra, para estar fazendo. Então, a gente tem uma planilha ali, várias planilhas, a gente trabalha bastante com bastante dados, muita coisa, assim, porque o juiz da vara que eu atuo, ele é bem acadêmico, ele está fazendo pós-doutorado agora, então a gente tem toda uma questão de manter dados, coisas assim, se um dia ele precisar. Então, ele tá fazendo lá na Argentina também, Rafa? Oi? O seu juiz tá fazendo mestrado, pós-grado lá? Na USP. Tá. Na USP. Porque quando você falou pós-grado, eu pensei que era lá na USP também. Pós-doutorado. Ele faz pós-doutorado. Tá. Não, o doutor mesmo, ele tem doutorado, agora ele tá no pós-doutorado dele. Mas no seu caso, a planilha não é para organizar os pagamentos, né? Não, porque a gente recebe todo mês. Sim, independente. Independente, né? No meu caso, a planilha que eu tenho é para organizar pagamento. Eu tenho planilha, só que eu coloco o que acontece? Eu coloco todas as nomeações. Então, a minha planilha tem nomeação, número do processo, situação do processo, vara civil, tem todos os dados ali. E tenho também a planilha de processos finalizados. Por quê? Porque nem sempre a vara paga os honorários. Nem sempre eles pagam os honorários de perícia. Isso acontece muito. Eu peguei porque tinha muito tempo. Eu estava com muito laudo para fazer, aula para dar. Então, eu estava com muita coisa para fazer, não dava para eu atualizar a planilha. Aí eu passei isso para uma pessoa e ela tá fazendo isso para mim. Ela pegou e começou a atualizar
os laudos que eu tinha finalizado e verificar o que tinha sido pago, o que não tinha sido pago. Então, mas tem muita coisa que eles não pagam. Tem alvará que não expedem. Então, agora que eu vou começar a correr atrás disso. E tem coisas que... Tem casos que eu já finalizei há 5 anos. Se eu não correr atrás, daqui a pouco eu não posso mais nem cobrar. Então, é porque quando você começa a pegar muita perícia, você acaba que você não tem tempo para outras coisas. E acabou acontecendo isso comigo. No TJDFT eu já tenho 271 casos. É só colocar meu nome no PJE que você vê lá. 270. Então, tem muita perícia para fazer, tem muito caso para acompanhar. Tem as assistências também que eu faço. Então, as aulas. Tem vida, né, para viver também. E também tem uma tese que eu tenho que terminar, né? A Rafa já terminou a dela, mas eu ainda estou sofrendo na minha tese de mestrado. Então, tem ainda isso, Rafa. Isso também. E eu vejo que aqui as pessoas que eu conheço que fazem perícia em psicologia, elas, externa, né? Elas também têm todo esse cuidado de planilhar, de deixar organizado, porque senão passa, né? Porque você acaba pegando muito trabalho e aí você esquece. Acaba esquecendo. Já que teve uma pergunta lá para cima, que era se existe cursos ensinando como identificar personalidade psicopática e periculosa através de grafoscopia. O que vocês acham disso? Então, primeira coisa, grafoscopia é uma coisa, grafologia é outra. Vamos fazer essa diferenciação. Grafoscopia é o estudo da autenticidade e falsidade de assinatura. Já a grafologia, a Rafa explica melhor porque é o estudo da personalidade. Não é não, Rafa? É o estudo da personalidade através da escrita, né? Um ramo parecido, mas não igual. São ramos que estudam. Os dois têm como objeto o estudo do grafismo, das letras, do texto. Mas a diferenciação é que a grafologia é o estudo psicológico, das características da personalidade. Já a grafoscopia não tem nada a ver, é a autenticidade e falsidade, fraude. Tá bom? E daí, essa questão de que se existe algum... Vou dizer que eu não sei dizer, né? Porque grafologia não é muito a minha praia, não é muito minha área. Mas a gente tem testes psicológicos. Como psicóloga, eu sempre vou puxar para os testes, né? E aí, através dos testes, você consegue pegar essa questão de personalidade psicopática, periculosidade. Tanto é que uma das questões da perícia psicológica, em conjunto com psiquiatras, o professor Mercúrio, que está assistindo, pode falar até melhor. Mercurito! Você consegue fazer essa questão da cessação de periculosidade. Você faz normalmente numa equipe interdisciplinar para ver, né, diagnosticar se essa pessoa já está melhor, se ela pode conviver em sociedade ou não. Então, aqui você tem de 3 em 3 anos que está fazendo o exame para ver se a pessoa teve essa diminuição da periculosidade ou não. O que é bem raro você ter uma diminuição da periculosidade em relação à estrutura de personalidade, né? Não é impossível, mas é um pouco mais complicado. Aí você também pode estar fazendo essa perícia para progressão de regime, de pena, né? Tem várias coisas que a perícia psicológica pode estar atuando. Mas eu, particularmente, não uso grafologia. Apesar de que, eventualmente, você pode olhar, você vê, mas eu não uso grafologia. A grafologia não é aceita, pelo que eu saiba, não é aceita em perícia psicológica, não tem essa aceitação. A grafologia, o que acontece? Ela é muito usada em entrevistas de emprego, para RH, também para estudo da personalidade, mas nem tanto acho que para progressão de regime, acho que não se usa isso. Então, ela não é muito utilizada de modo forense. Quando você está fazendo uma perícia, você está produzindo uma prova, né? Você está ali para prova documental. Então, você tem que ter alguma coisa que seja extremamente embasada. E a grafologia, apesar dela ser aceita para algumas áreas, ainda existe essa... você treina ou não treina? O que você consegue fazer? O quão projetivo é a sua letra? Você pode estar nervoso e errar por causa do nervosismo? Isso realmente é um traço de personalidade? Então, existe uma discussão, né? Existe uma discussão em relação ao quão científico é. Então, e o quão subjetivo, né? Pode variar muito. Exato, é muito complicado.
A gente trabalha na psicologia muito, quando você trabalha na perícia psicológica, objetivando a subjetividade, né? O que é um trabalho bem difícil. Mas você tem testes, você tem protocolos de entrevista, você tem N instrumentos que você sabe dar uma base. Porque um laudo psicológico, você faz entrevistas, você pode aplicar testes, e depois você tem que ter todo um embasamento teórico para entregar aquele laudo. Você não pode simplesmente, só entrevistei, faz entrevista, dá o que você acha e entregar. Não, você tem que ter todo um embasamento psicológico. Então, trazer autores, trazer o porquê você usou aquilo, da onde você tirou isso. E aí a grafologia, ela ainda tem essa dificuldade de embasar, né? Então, nunca vi ser usada para isso. Mas em RH, já vi bastante. Sim. Eu também já vi bastante em RH. E a questão da grafologia, ela é bem interessante para estudo. Eu acho muito interessante a matéria, mas ela não é utilizada de maneira forense. A questão tem um documentário que eu vi que era sobre a carta do Jack Stripador, que era From Hell, e aí estudava de maneira grafologicamente aquele caso. E aí tinha algumas características na carta que era o seguinte, que ele fazia algumas puxadas para baixo. O ganchinho. Isso, esse gancho para baixo. E aí falaram nesse documentário que quando fazia essa descida, quando fazia esse avanço, esse gancho para baixo, era uma característica de quem gostava de empunhalar. Aí eu pensei assim, quando eu analisei minhas letras, eu pensei, meu Deus do céu, eu sou psicopata. Então, porque eu faço, né? Então, mas assim, cada característica é muito subjetiva. É isso que a gente fala. Tem algumas características ali que você vai analisar, mas não é tanto quanto estão falando. Então, e assim, é muito subjetivo. Fácil você falar que Jack Stripador gostava de apunhalar, né? Obrigada, Stan. É muito fácil você trazer isso. Isso que você tá falando me lembrou uma questão. A maioria das pessoas aqui deve ter carteira de motorista, né? Existe um teste que a gente faz normalmente para tirar a carteira de motorista, que não é grafologia, mas ele pega pelo grafo, que é aquele teste dos risquinhos, que o nome é palográfico, né? O nome do teste é palográfico porque você faz palos. Então, pelo desenho do risco, é um teste que você consegue determinar várias características de personalidade. É um teste muito bom, só que também é um teste usado para o contexto organizacional. Então, é muito interessante, que é um teste bem gráfico, porque você fica ali com palos, e aí eles te dão características da personalidade, mas ele é muito mais organizacional. Num contexto pericial, você usa testes projetivos, mas testes projetivos mais densos, né? Então, a gente tem uns testes, como o teste mais famoso do mundo da psicologia, que são as manchas do Rorschach, né? Que são aquelas manchas de tinta, que é um teste, assim, maravilhoso para detecção de personalidade, de características de personalidade, mas ele é muito denso. O Rorschach é um teste extremamente denso. O Rorschach, para quem não entende, eu descobri Rorschach por causa da Rafa. A Rafa que me explicou o que era. Gente, vocês sabem aqueles negócios aqueles desenhos que são umas tintas, que é como quando a gente era criança, a gente colocava uma tinta de um lado e do outro e abria o papel e dava um desenho, e aí você falava, nossa, um dinossauro, e aí a outra pessoa falava, era uma flor, entendeu? Isso é o teste Rorschach, são aquelas imagens doidas que o pessoal fala que é uma coisa ou outra. Ele ficou muito, muito, muito famoso quando o Fantástico falou sobre ele na época que aplicaram na Suzanne von Richthofen. Ah, aplicaram nela, Rafa? Aplicaram nela, o Rorschach. E qual foi o resultado? Não posso dizer porque isso é só para psicólogos. Não saiu no Fantástico, eu pensei que tinha saído. Só que ela não conseguiu tá. regime, né? Mas assim, toda a análise, toda a questão do teste, isso por ética eu não posso falar. Sim. Mas você tem um teste assim que parece que não é, mas é um teste super denso e pega personalidade. O Rorschach é um teste que te dá características de psicopatia. Não fecha um diagnóstico, mas te dá características, né? E o que eu estava falando da grafologia, me veio o palográfico, que é um teste que você usa a grafia, mas detecta algumas questões mais leves, assim, da personalidade. Ele não aprofunda tanto. Eu não conheço muito do palográfico. Vou até vou dar uma pesquisada. E fez
fez Detran, pelo menos aqui no Paraná, o Detran do Paraná adora usar palográfico, que é o teste dos risquinhos. Ó, a S. Silvias colocou que foi divulgado alguns resultados do teste. Algum psicólogo vazou informação, Rafa? É muito complicado. Foi você, não? O que pode ser divulgado, por exemplo, no teste da Suzane foi né, o psicólogo que aplicou ou o Herman Rochat que fez o teste? Ele pode dizer assim, deu indícios de personalidade psicopáticas, deu indício disso. Eu acho muito complicado você vazar um laudo, vazar não, né? Você colocar um laudo a público. Porque quem não conhece, às vezes você faz um recorte muito pequeno, porque o resultado de um teste é muito grande. O resultado de um teste, você tem N coisas que você precisa levar em consideração. Então, às vezes, num teste aparece um ponto de ansiedade. Apareceu uma vez um ponto de ansiedade, você não pode dizer que a pessoa é ansiosa. Mas, às vezes, para colocar, porque aí você está fazendo jornalismo, você quer chamar atenção, você tem outras coisas em questão, você recorta isso e você coloca. E você reduz o teste muito. Não, apareceu 18 vezes ansiedade. Então tá, provavelmente a pessoa é ansiosa, né? É muito delicado, principalmente porque quando você dá resultados e principalmente quando você fecha um diagnóstico, é como se você carimbasse a pessoa. Você rotulou ali. Marca. Eu sempre brinco que pra mim é muito parecido quando você marca gado, sabe? Porque a pessoa, aquilo às vezes marca de um jeito que nunca mais sai aquele diagnóstico. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa que a gente fala, que a gente divulga. Por isso, eu sempre tento falar o mínimo possível para não... Porque como eu nunca sei para quem eu tô falando, né? Eu sei que tem pessoas que não são psicólogos e às vezes podem interpretar errado, ou eu posso estar falando uma coisa que para um psicólogo é muito óbvia, e para quem não é, às vezes, não, mas a psicóloga disse aquilo. Eu sempre tento transitar e falar o mais básico possível. Né? Isso que eu não gosto muito de discutir resultado de teste. Mas vou dar uma olhada no livro da Suzane von Richthofen e ver o que está escrito lá. Mas isso há bastante tempo. Eu lembro que esse que eu vi do Fantástico, ele não foi há tanto tempo atrás, porque fizeram para tentativa de progressão de regime. Não deu. Agora ela já teve progressão, né? Então... e pode ir mudando, né, Rafa? Então, esses testes, eles vão sendo refeitos e, às vezes, pode ser que haja uma mudança ali, que ela tenha a possibilidade de progredir, né? Eu não entendo muito de psicologia, mas pode haver isso. Claro, por isso que eu digo... Por isso que precisa estar sendo feito, né? Assim como na questão da grafologia, você tem... você pode, talvez, mudar a letra. Você muda a letra. Só a gente vê, quando a gente é criança para agora, aspectos mudam. Então, a questão da personalidade é difícil. Algumas coisas não mudam. Síndrome Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas tem outras coisas que podem mudar. Já que me passou o aviso aqui que estamos com apenas 1 minuto e 24, tá? Já está acabando a nossa live. Então, eu queria que você desse os recados finais e aí eu dou os meus recados finais. Queria primeiro te agradecer muito por essa participação, tá? Obrigada, Rafa. O Lab estão sempre abertas para você. Quem não conheceu o Lab, vem conhecer a gente. Quem é do Lab não conhece o canal da Jaque, segue ela, curte, tem muita coisa muito interessante. Fiz uma entrevista com ela, vou fazer uma nova, porque tiveram mais de 5 perguntas, né? Então, tivemos várias. Rafa, obrigada. Eu só tenho um aviso, só agradecer a todos que participaram e que venha a próxima. Que venha a próxima, exatamente. Adorei nossa conversa. E, pessoal... Obrigada, Margarete. Obrigada, Carol. Qualquer coisa que vocês quiserem. Obrigada, Jaque. Tanto o inbox do Lab, quanto da Jaque, quanto o meu, vão estar sempre abertos, tá bom? Agradeço todo mundo que esteve com a gente aí nessa tarde de domingo. E até a próxima, né, Jaque? Até a próxima, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.